Oi gente, boa noite, eu sou a Berenice. E eu sou o Zé. A gente vai falar um pouquinho de um tema bem polêmico, que é a intolerância. Esse vídeo foi motivado por um vídeo que a gente viu no canal do Yuri, o Eu Ateu, sobre o suicídio da Roberta Baeta. Bom, então, resumindo bastante a história e o vídeo do Yuri, a Roberta é uma adolescente de 16 anos que se declarou ateia para a família dela e a mãe dela não aceitou. Eu não entrei em detalhes na vida da Roberta, não sei qual era a religião da mãe dela, se é que tinha alguma religião, mas no fim das contas, o pouquinho que eu fui olhar no Facebook da Roberta, que ainda tá lá a página, que eu vi o link no vídeo do Yuri, inclusive, a mãe dela não aceitou a questão dela ser ateia e, inclusive, tentou colocar a Roberta pra fora de casa. E isso é muito grave. Parece que a Roberta também tinha... Já tentou colocar ou chegou a colocar? Eu acho que ela não chegou a colocar, mas ela falou com a Roberta, assim, arruma suas coisas e sai daqui amanhã, né? Você tem 24 horas pra deixar minha casa, porque eu não vou aceitar uma pessoa que não acredite em Deus dentro da minha casa. Só pra complementar, ela tinha transtorno bipolar, né? O que intensifica tudo isso. Eu li alguma coisa do tipo, a mãe dela falou que o lugar dela era na rua. O lugar dela era na zona. Que o lugar dela era na zona. Não era nem na rua. Porque ela era ateia. Isso. E que ela se matou um dia depois da mãe ter colocado ela pra fora ou ter ameaçado? Ameaçado ter colocado ela colocar ela pra fora. E isso despertou na gente aquela velha indignação a respeito da intolerância, né? Eu acho um absurdo no mundo de hoje existirem pessoas intolerantes. E o primeiro tópico de intolerância, motivado pelo que aconteceu com a Roberta, é a intolerância religiosa. Que num país com esse sincretismo religioso ainda exista intolerância religiosa. Mas eu vou te dizer que tá piorando. Não é que ainda existe. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. O sincretismo religioso brasileiro, ele está inclusive perdendo espaço para a intolerância religiosa com o avanço das igrejas neopentecostais. Sim, eu vi até uma postagem de uma amiga minha do Facebook outro dia, que é ubandista, falando que ela foi muito massacrada por alguma colega de trabalho que era evangélica, né? Então, assim, porque o ubandista e o capeta praticamente andam de mão dada. Então, com as próprias outras religiões existe essa intolerância, né? Além disso, existe intolerância dentro do próprio cristianismo. É o católico com o evangélico e vice-versa, dentro de próprias linhas diferentes dos neopentecostais, né? Que são os evangélicos. Não todos, tá? Mas eu também não sei diferenciar quais são os neopentecostais, quais... Nesse ponto a gente peca por ignorância, porque eu realmente não conheço e não vou me aprofundar em religiões neopentecostais. Me desculpem os que estiverem assistindo. E só para deixar claro, a questão da intolerância vai muito além disso. A gente só está começando pelas igrejas porque é o mote do caso da Roberta, né? E a gente tem visto muitos outros casos relacionados à intolerância religiosa, né? Eu lembro de um post num blog de uma jornalista que eu li, não sei, uns 2 anos atrás. Infelizmente eu não vou lembrar qual é o blog nem quem é a jornalista para poder deixar o link na descrição do vídeo, mas ela contava uma história que era basicamente o seguinte: um dia em São Paulo ela pegou um táxi e para ir sei lá pra onde, e aqui no Brasil você sabe como é que é, né? É muito difícil você entrar num táxi e não puxar papo com o taxista, né? Até aquela piadinha que diz que nas outras cidades você tem no táxi um cartazinho assim, não fale com o motorista, né? E aqui no Brasil você tem um cartazinho dizendo não deixe o motorista falar com você, né? Enfim, ela puxou papo com o motorista e lá pras tantas o papo descambou pra religião. Ele deve ter perguntado se ela acreditava em Deus ou sei lá, né? E ela é ateia, né? E ela disse que não acreditava em Deus e tal. E ele ficou, até ela descer do táxi, ele ficou, primeiro, tratando ela como uma pobre coitada, dizendo, que pena, você não vai ser salva, não sei o que, não sei o que lá. Em segundo lugar, fazendo proselitismo, quer dizer, a mesma coisa, né? Fazendo proselitismo da religião dele, da igreja dele. Que ali é que tá a salvação, que essa é que é a correta. Ele falou o nome da igreja dele e ela, como boa jornalista, ao chegar em casa, ela entrou na internet para procurar, para se informar sobre a igreja dele, que era uma dessas inúmeras denominações que ela nunca tinha ouvido falar. E na primeira página do site, a igreja tem um site, eles são muito modernos, né? Na primeira página do site tinha uma pregação contra a tolerância religiosa, assim, uma pregação de intolerância, dizendo que a tolerância religiosa era coisa do demônio, que o fiel verdadeiro não pode ser tolerante com quem pensa diferente, com quem não aceita Jesus Cristo e etc. Que ela disse que ela ficou abismada, que era uma coisa realmente assustadora. E o que acontece? Os fiéis acabam reproduzindo esse tipo de
discurso e um comportamento agressivo no seu dia a dia com pessoas que não fazem parte da sua comunidade, que não compartilham as suas crenças e a sua religião. Isso é uma coisa... intolerável. Isso é uma coisa assustadora, ainda mais se a gente pensar que nós estamos vivendo num mundo globalizado, né? Um ambiente onde você, cada vez mais, você entra em contato com pessoas que pensam diferentes de você o tempo todo nas redes sociais. Se você acompanha um blog ou acompanha um site que permite comentários, você vê comentários de pessoas que pensam diferente de você, e a partir do momento que você não sabe lidar com o diferente, a gente fica se perguntando como é que vai ser da vida social, né? E eu fico me perguntando qual é meu papel enquanto professora, enquanto educadora nesse ponto também. Eu, como professora de geopaleontologia e evolução dentro de uma instituição católica, com uma grande parte de alunos evangélicos, tenho que lidar com esses problemas em sala de aula frequentemente. Só que eu já desenvolvi uma metodologia de ensino e consigo driblar bem essas questões e não deixo nem surgir o debate entre criacionismo e evolucionismo e por aí vai. Então, assim, dentro da sala eu consigo contrabalançar isso. Eu também já tive a experiência dando aula de história antiga, onde a gente começa a matéria muitos milhares de anos antes de Cristo, de ter aluno pastor que disse que a cabeça dele explodiu porque ele realmente nunca tinha pensado que poderia existir civilizações e culturas tão diferenciadas antes de Cristo. E eu também já tive um exemplo péssimo em sala de aula de intolerância de uma aluna, de ter uma aluna evangélica e um aluno bandista, e ela dizer pra ele que era coisa do demônio, que aquilo que ele fazia era coisa do demônio. Eles falaram assim meio por indireta primeiro, e depois ela falou diretamente, não, mas é coisa do demônio. Aí eu tive que intervir, parar a aula que eu tava dando, que eu nem me lembro mais do que era, mas eu acho que era a história da arte. E falar, olha gente, não dá, entendeu? Vocês são historiadores em formação, deixa a intolerância pro leigo, pra galera lá fora, vocês vão ter que lidar, além de ser professores, né? Porque professor é uma profissão que lidar com o diferente o tempo inteiro. Tem que saber lidar com o diferente. O tempo inteiro. Eles já são professores, ficam dando exemplo de intolerância, de não saber lidar com o diferente, ainda mais sendo professor de história, estudando civilizações diferentes, estudando culturas diferentes o tempo todo. Por isso que a gente vê alguns casos que a gente viu também no jornal algum tempo atrás de professores da rede pública fazendo oração. Pregando em sala de aula, Antes de começar a aula, fazendo oração e botando o aluno para fora de sala porque o aluno não quis fazer a oração antes da aula. Professores de história, inclusive. Sim. Teve há pouco tempo também no tribunal, não vou lembrar agora o estado. Ah, foi, é verdade. No começo da sessão tinha a leitura da Bíblia, isso. E aí o juiz pediu para todo mundo ficar de pé para a leitura da Bíblia. E ele não quis ficar de pé porque ele não era cristão, não era católico. Ele foi tirado de dentro do tribunal. Sim, o juiz chamou segurança. Seguranças armadas. Para tirar ele do tribunal, porque ele não quis ficar de pé para a leitura da Bíblia. Se a gente achar o link desse vídeo aí, a gente põe na descrição também. Além da intolerância religiosa, a gente vê muito também, principalmente nas redes sociais, né, uma intolerância muito grande contra a orientação sexual, né? Seja ela hétero, homo, bi ou o que quer que seja. Às vezes velada, uma intolerância velada através de indiretas e tudo mais. E muitas vezes uma intolerância que beira a homofobia, né? Beira a um crime mesmo por isso. Pela pessoa gostar de pessoas do mesmo sexo. Por pensar diferente, né? A gente cai de novo nessa questão, né? Você não pode pensar diferente. Se você pensa diferente, eu não te tolero. Você não vai fazer parte do meu ciclo. Você disse que às vezes beira a homofobia, mas não beira não, entendeu? Esses casos, a gente viu o caso lá em São Paulo dos homossexuais que foram espancados na Paulista, que os playboys chegaram e arrebentaram a lâmpada. Gente, eu fico indignado com essas coisas. Enfim, sai fazendo merdinha com seus amigos pela noite paulistana, na Avenida Paulista, e agredindo os outros. Isso é fruto da intolerância, né? A gente pode chegar a uma conclusão. A intolerância mata. Passiva ou ativamente, né? O caso da Roberta, como o caso, né, de homossexuais no Brasil inteiro e até fora do Brasil também. E até mesmo religiosos que matam médicos, que em alguns estados dos Estados Unidos, né, que o aborto é legalizado, os médicos são alvejados. Teve um caso, acho que ano passado, ano atrasado, de um médico que foi morto por um católico porque ele fazia aborto. Ele tinha uma clínica autorizada pelo Estado a fazer aborto. Não tava sabendo disso, não. E pro cara, o cara tava certo. Ele livrou o médico do pecado. Então o médico ia ascender a Deus e ele não cometeu um pecado. Você vê o nível, né, de mentalidade medieval em que a gente tá vivendo no século XXI. Porque é o mesmo tipo de discurso que justificou a escravização
indígena, a escravização negra. Você está livrando o gentio do pecado de ir para o inferno depois de morrer. Você está salvando a alma dele. Então, gente, não avança, só retrocede. Intolerância, além de matar, é um retrocesso. Sim. E o que a gente quer concluir, assim, nesse vídeo, pra gente finalizar, pense um pouquinho se você gostaria de sofrer essa intolerância, com o que quer que seja. Se você não gostaria que alguém chegasse pra você e falasse assim, é um absurdo isso que você pensa, isso tá errado, não faça isso com o próximo. Por mais que você ache que vai estar salvando de alguma coisa, você não tá. Eu acho que essa é uma regra que vale pra vida em sociedade em geral. Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Então a gente vai encerrar por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não gostou do vídeo, ou não faz nada, ou deixe o motivo de não ter gostado do vídeo pra gente tentar melhorar no próximo. Se inscreva pra receber sempre que a gente postar um vídeo novo. E é isso aí. E chega de papo que tá quente pra cacete.